Olá! Você já sabe que o desenvolvimento dos modelos atômicos não aconteceu do dia para a noite. Foram anos e anos de estudo, pesquisas por parte de diversos filósofos e cientistas. Para recordar a evolução dos modelos atômicos, acesse o OED pelo QR Code da página 46, que apresenta uma linha do tempo com destaque para alguns cientistas que tiveram uma contribuição significativa para a compreensão da estrutura da matéria. Você já percebeu que a ciência produz conhecimentos que estão em constante evolução? Para os modelos atômicos é a mesma ideia. À medida que novas informações iam aparecendo, essas eram levadas em consideração e novos modelos eram propostos para melhor compreender o conhecimento científico. E embora algumas ideias não estivessem totalmente corretas, todas as contribuições foram importantes, pois a partir da ideia de um cientista foi que o outro pôde desenvolver o próximo modelo. A ciência sempre avança assim. Após a visualização do objeto digital, há no positivo ON a trilha átomo e suas partículas. Resolva a atividade do item sondagem. Agora sim, você já pode avançar seus estudos sobre a estrutura atômica. Vamos lá! Leia atentamente o conteúdo que está nas páginas 49 e 50, que apresenta conceitos básicos sobre a estrutura de um átomo. É importante destacar que o átomo é um sistema eletricamente neutro e com as três principais partículas constituintes dele, você vai aprender como determinar o seu número de massa e o seu número atômico. Perceba que na página 50, a seção Saiba Mais apresenta uma breve contextualização sobre os trabalhos de dois cientistas, Moseley e Rutherford, que contribuíram para a definição de elemento químico. Para sistematizar todo esse aprendizado, resolva a atividade proposta em Organize as Ideias e finalize com as atividades 2 e 3 da página 64 e 5 da página 69. No seu livro de atividades, você também pode resolver as atividades 12 e 13 da página 24. Agora que você tem as informações sobre os conceitos básicos da estrutura de um átomo, você vai aprender nas páginas 51 e 52 como os elétrons estão distribuídos nesse átomo. Leia com atenção as regras de distribuição e observe como foram feitas as distribuições dos elétrons para os elementos representados no quadro ao final da página 51. Para sistematizar o princípio básico da distribuição por níveis de energia, faça a atividade proposta no Organize as Ideias da página 52. Na página 53, você vai aprender outra maneira de distribuir os elétrons, pelo diagrama das diagonais, também conhecido como diagrama de Pauling. Aliás, você já ouviu falar de Linus Pauling? Esse químico é bem conhecido por seus estudos em defesa do uso da vitamina C como antioxidante. Pauling recebeu, em 1954, o Prêmio Nobel da Química pela descoberta na área de ligações químicas e seu uso na comprovação da estrutura molecular. E, em 1962, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, por sua luta contra as armas atômicas. Mas vamos voltar ao conteúdo. Leia atentamente as informações da página 53 e observe como foram feitas as distribuições dos elétrons em ordem de subníveis de energia, com os exemplos ao final da página. Preencha o diagrama de Pauling disponibilizado no material de apoio e utilize ele para fazer a distribuição dos elementos apresentados no Organize as Ideias da página 54. Resolva também a atividade 6 da página 69 do Hora de Estudo. No livro de atividades, a atividade 14 da página 25. Agora, você vai aprender como representamos um elemento químico de acordo com a IUPAC. A IUPAC é uma organização científica não governamental
integrada por diversas comissões de pesquisadores, que fazem recomendações sobre a nomenclatura e sobre os símbolos que devem ser utilizados em publicações técnicas e científicas. Por isso, ela é tão importante para a química. Para esse estudo, lê as informações da página 54 e também da página 55 e acesse o RA disponível no canto direito superior da página 55. Com essa realidade aumentada, você vai conhecer os átomos de alguns elementos químicos, como hidrogênio, carbono e oxigênio, além de aprender o conceito de isótopos. Na página 56, você vai verificar que alguns elementos podem apresentar isótopos radioativos, denominados radioisótopos. É o caso do carbono. O radioisótopo carbono 14, inclusive, é muito utilizado na datação de fósseis. Você pode ter informações a respeito e ampliar seu conhecimento com o texto da seção Mais 1. Finalize a página 56 com os conceitos de isóbaros e isótopos. Até aqui, você estudou o átomo, sistema eletricamente neutro. Agora, nas páginas 57, 58 e 59, você vai estudar o íon. Porém, é importante considerar tudo o que foi estudado anteriormente. Faça a leitura das páginas 57 e 58 e perceba como um íon, seja cátion ou ânion, é obtido a partir do seu átomo. E atenção, em ambos os casos, só há variação no número de elétrons do átomo, ou seja, a quantidade de prótons no átomo e do seu respectivo íon é a mesma. Isso está bem claro com os exemplos ao final da página 57 e início da página 58. Tá, e por que estudar os íons? Bem, leia as informações da seção Conexões e perceba a importância dos íons na nossa alimentação e, consequentemente, no nosso organismo. Sabendo que a única diferença entre o íon e seu respectivo átomo é apenas o seu número de elétrons, você já pode fazer a distribuição eletrônica para os íons. Quer saber como? Observe os exemplos das páginas 58 e 59. Agora, resolva as atividades 6 e 7 da página 64, 8, 9 e 10 da página 65. Na seção Hora de Estudo, você pode fazer as atividades de 10 a 18 e no livro de atividades, nas páginas 24 e 26, as atividades 15 a 19. Até mais! Olá, voltei! Eu separei para fazer com vocês duas atividades que foram indicadas para vocês estudarem. Então, uma delas está no seu livro de atividades, lá na página 25, e a atividade 14. O enunciado diz: com base no diagrama de Pauling, faça a distribuição dos elétrons em níveis e subníveis de energia para os átomos dos elementos apresentados a seguir. Ao final, indique a camada de valência de cada um e indique o seu número de elétrons. Vou fazer com vocês o item A e o item B. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, ele pede a distribuição eletrônica. Então, pense, para você fazer a distribuição eletrônica, o que você precisa? No número de elétrons. Essa informação foi fornecida? Aparentemente não. Então, o que você vai ter que lembrar? Vai ter que lembrar de que informações indicam os números que estão à esquerda acima e abaixo do símbolo do elemento químico. Essa é a representação da IUPAC, lembram? Então, de acordo com a IUPAC, um elemento químico ele pode ser simbolizado dessa maneira. O símbolo do elemento, no lado superior, um número de massa e no lado inferior, um número atômico. Mas eu preciso do número de elétrons para fazer a distribuição eletrônica. Quais desses números está relacionado com o número de elétrons? Aí que vem aquela dica bem importante. Você tem que lembrar que todo átomo é um sistema eletricamente neutro. O que isso significa? Significa que um número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá, mas cadê o número de prótons aqui? Por definição, o elemento químico
o número de prótons é exatamente o seu número atômico. Então, sabendo que o número atômico corresponde ao número de prótons e que para um átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons, você consegue fazer a distribuição eletrônica dos átomos. Vamos então para a alternativa A. Na alternativa A nós temos o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio tem número de massa 16 e tem número atômico 8. Como ele pede a distribuição eletrônica, agora é só a gente lembrar da distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então vamos começar. Para o oxigênio, número atômico 8. Como o número atômico representa o número de prótons, e o número de prótons, nesse caso, é igual ao número de elétrons, por quê? Porque se trata de um átomo. Eu vou utilizar essa quantidade para fazer a distribuição eletrônica para o oxigênio. Então, 1s2, 2s2, 2p, pera lá, quero 8, já tenho 4, então faltam somente 4. Essa é a distribuição eletrônica em ordem de energia. Porém, ele também quer que indique a camada de valência. Então, calma lá, vocês aprenderam também que na eletrosfera é separado por camadas. Então, tem a camada K, representada pelo número quântico 1, camada L, pelo número do nível 2. Se eu tenho a camada K e a camada L, e sei que a camada de valência corresponde à última camada com elétrons, significa que essa é a camada de valência. Então, posso colocar que a camada de valência para esse átomo é 2s2, 2p4. Muito bem, e quantos elétrons tem essa camada de valência? Essa camada de valência tem 6 elétrons. Fácil, né? Agora nós vamos então testar o item B. Você já pode observar aí que o item B é para o átomo de sódio. E com tudo isso que você recordou, você já pode descobrir a quantidade de elétrons do átomo de sódio. Certo? Então, o átomo de sódio. Qual que é o número de massa do átomo de sódio? Número de massa, 23. Número atômico, 11. O que o número atômico me indica? Ele indica o número de prótons. Como eu estou trabalhando com um átomo, sistema eletricamente neutro, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. E é com o número de elétrons que eu vou fazer a distribuição eletrônica. Então, nesse caso, o sódio apresenta 11 elétrons. E como fica a distribuição eletrônica em subníveis de energia? Vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por que 1 e não 2? Tenho que ter 11 elétrons. Além da distribuição eletrônica, o que a atividade pede? Pede a camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada com elétrons. Como que nós podemos dividir essa distribuição em camadas? Então, camada K, nível 1. Camada L, número quântico 2, nível 2. Camada M, número quântico 3, nível 3. Essa é a última camada com elétrons. Quantos elétrons tem nessa camada de valência? 1 elétron. Tá, mas por que tudo isso é muito importante? Porque já já você vai aprender o conteúdo de tabela periódica. E com essas informações da camada de valência, do número de elétrons da camada de valência, de alguns elementos químicos, você vai ver especificamente que são os elementos representativos, você consegue localizá-los na tabela periódica. Outra atividade que foi indicada para você resolver era a atividade 10 da página 65 do seu livro.
A atividade tem o seguinte enunciado. Considere que o átomo de cloro, com 17 prótons e 18 nêutrons, ganhou 1 elétron. Responda as questões propostas com relação ao íon obtido. Então, primeira coisa, você vai retirar os dados do enunciado. Então, eu tenho um átomo sistema eletricamente neutro, que tem 17 prótons e 18 nêutrons. Então, o átomo é de cloro. Esse átomo apresenta 17 prótons. E 18 nêutrons. E esse átomo ganhou 1 elétron. Então, vamos pensar. Primeiro item. Qual o seu número de massa? Represente esse valor por meio de cálculos. Você lembra o que era o número de massa? Então, o número de massa de um elemento químico, ele é a soma do número atômico mais a quantidade de nêutrons. Tá, e onde está o número atômico aqui? Pela definição, o elemento químico apresenta um número atômico que é indicado pela sua quantidade de prótons. Então, se eu tenho um número atômico e tenho um número de nêutrons, eu consigo descobrir um número de massa. O número de massa é o número atômico mais a quantidade de nêutrons. Nesse caso, o número de massa do átomo de cloro será 17 mais 18, número de massa 35. Muito bem, está aí a resposta do item A. B. Quantas partículas básicas há em seu núcleo? Então, quais são as partículas básicas? O próton, o elétron e o nêutron. São todas essas partículas que estão dentro do núcleo? Não. Um átomo ele tem um núcleo e a eletrosfera. O que tem no núcleo? No núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Então, se eu somar essas partículas, eu vou ter um número de partículas básicas no núcleo, que nesse caso vai dar 35. Sim, é exatamente igual ao número de massa, porque o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. No item C ele pergunta, quantas cargas estão presentes na eletrosfera? Então, pera lá, a eletrosfera é outra região de um átomo. O que contém a eletrosfera? Contém elétrons. Então, vou pensar no átomo, cloro. As informações que eu tenho, prótons, 17, nêutron, 18. Mas se eu tenho o número de prótons e ele é um átomo, ou seja, sistema eletricamente neutro, eu tenho também o número de elétrons. O número de elétrons é 17. Isso para o átomo de cloro, porque no átomo o número de elétrons é igual ao número de prótons. No item D ele pergunta, esse íon é um cátion ou um ânion? Justifique sua resposta. Bom, o íon formado. Eu sei que esse íon vai ser formado por um átomo. E pelo enunciado, esse átomo recebeu, ele ganhou um elétron. Se o átomo ganha elétron, quer dizer que a quantidade de elétrons vai ser maior que a quantidade de prótons. Ou seja, o número de cargas negativas é maior que o número de cargas positivas. Portanto, ele é um ânion. E o item E, escreva a distribuição eletrônica do íon formado. Agora pense, para eu escrever a distribuição eletrônica de um íon, eu preciso do número de elétrons desse íon. Qual é o número de elétrons? Não, 17 é o número de elétrons do átomo de cloro. Lembre que o íon é obtido pelo átomo. O átomo recebeu um elétron. Então, quantos elétrons tem esse íon? Muito bem, esse íon tem 18 elétrons. Agora sim, tendo o número de elétrons do íon, eu consigo fazer a sua distribuição eletrônica. Vamos lá para a distribuição de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, espera lá, 10, 3s2, 3p, para completar 18, 6. Isso? Então, essa é a distribuição eletrônica do íon.
É importante isso? É importante, porque depois, quando você estudar ligações químicas, você vai entender melhor por que fica com essa quantidade de elétrons a camada de valência. Até mais!